algum autor que você lia muito, mas tem, ó, tempos que você não lê? Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 5 autores que eu lia bastante, mas tem muito tempo que eu não leio eles. Isso é muito comum, a gente vai crescendo, graças a Deus. E alguns livros, alguns autores não condizem mais com quem a gente é, ou talvez até condizam, mas a gente já lê algo deles há tanto tempo que já meio que se torna cansativo. Parece que a gente já tá muito acostumada à forma como eles escrevem seus livros, que a gente fica um pouquinho enjoado. Pode ser que a gente volte a ler depois de algum tempo os livros desse autor novamente, a gente leia todos aqueles que a gente não leu e que foi lançado durante este período, ou pode ser que a gente tenha abandonado definitivamente. Mas o que a gente tem que entender é que isso é muito comum, não é um problema, e eu vou falar pra vocês hoje quais são os 5 autores que fizeram com que isso acontecesse comigo, ou melhor, quais foram os 5 autores que aconteceu isso comigo. Vou começar falando, gente, de um queridinho meu, da minha infância. Mentira, não é da minha infância, mas sei lá. Dos 16 aos 21 anos, eu lia tudo que lançava, e é o Nicholas Sparks. Eu li, nossa, todos os livros da edição dele, de quando ele lançava pela Novo Conceito. Depois eu li a grande maioria que ele lançou pela Arqueiro. Mas depois de um tempo, eu não conseguia mais, tipo, eu não tinha mais interesse. As sinopses eram legais, eu queria conhecer aqueles personagens, mas eu acho que eu já tava tão saturada de todas as histórias do Nicholas Sparks que eu já não conseguia mais ler. E mesmo que eu sei que ele tenha mudado, né, o estilo de escrita de uns tempos pra cá, ainda assim eu sentia que eu ia começar e terminar no mesmo ponto, que as histórias iam ter os mesmos sentidos e já não fazia tanto sentido pra mim. O engraçado é que eu fui assistir aos filmes do Sparks, e eu ainda assisto muito os filmes, mas os livros mesmo não me cativam mais, pelo menos por um tempo. Eu até pensei assim em me desfazer da coleção que eu tenho de livros dele, mas eu deixei guardadinha porque vai que volta o amor, vai que ele lança um livro aí que eu fico super interessada e decido voltar a ler. Então, ainda mantenho uma coleção, mas já é um autor que eu não leio há, sei lá, uns 3 anos. Uma outra autora que aconteceu algo parecido foi a Colleen Hoover. Eu não li tantos livros da Colleen, eu li assim, tipo, os mais recentes. Eu li Métrica, li O Lado Feio do Amor, li... Não, esqueci o nome da capa do rosa lá. Enfim, eu li alguns livros mais recentes dela, talvez um dia. Mas eu comecei a pegar um pequenino rancinho, assim, da forma como ela contava as histórias. Eu comecei a sentir que era um projeto pronto e que ela só ia inserindo personagens e modificando algumas coisas. E foi me deixando assim meio... Ai, Colleen, vai ser a mesma coisa, né? Então eu acabei abandonando também as leituras da Colleen. Tem alguns livros do começo da vida de escrita dela, né, Hopeless, que eu quero ler, por exemplo, mas os livros mais novos dela não vem me chamando muita atenção, então eu estou acabando deixando de lado a Colleen Hoover, apesar de todo o faniquito que ainda existe em cima da autora. Uma outra autora que eu também parei de ler e que, tipo, eu tenho uma coleção imensa dela é a Jojo Moyes. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu acho que, na verdade, a Jojo, eu nem... parei assim porque eu cansei da narrativa dela, eu cansei. Eu acho que eu não tô conseguindo inserir nas minhas leituras, sabe? Como eu trabalho lendo e eu acabo tendo muitos livros de romance, que é o meu público-alvo, pra ler de trabalho, acaba que quando eu vou escolher uma leitura, assim, solta na minha vida, eu não parto pro romance, eu parto pra outros gêneros, porque eu já tô um pouquinho saturada de romance. E aí a Jojo acaba indo pra esse limbo da minha vida, de que eu quero ler outros gêneros, os livros dela eu vou deixando pra depois eu leio, depois eu leio, depois eu leio. E acaba que eu nunca tenho tempo pra ler. Então, eu acho que o último livro da Jojo Moyes que eu li também tem uns 3 anos. E é uma autora que eu, de fato, sinto falta de ler, mas que eu não consigo encaixar nas minhas leituras. Tudo bom, Bárbara? Tá na hora de organizar melhor suas leituras, não é mesmo? Uma outra autora que eu não
leio há muito tempo é a Sophie Kinsella. E, gente, eu comecei a ler Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, fui até o livro 5, depois eu não consegui mais concluir essa série, que é uma série que eu quero muito concluir, e a partir dali eu não li mais nada da Sophie Kinsella. E ela lançou livros, né, neste meio tempo, ela lançou A Procura de Audrey, e ela lançou outros livros que despertaram o meu interesse, mas não despertaram o interesse o suficiente pra eu deixar de ler algum outro livro pra ler os livros dela. E, gente, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, porque eu ainda gosto do gênero chick lit, eu ainda leio muitos livros do gênero chick lit, mas eu não leio nada da Sophie Kinsella e me gela o coração, porque eu gostaria de ler, mas eu não, na hora que eu for escolher os livros, eu acabo nunca pegando um livro da Sophie Kinsella, mesmo tendo eles lá. E enfim, temos que fazer aí um projeto Barbie lê Sophie Kinsella, Barbie lê Jojo Moyes, porque são livros que eu quero ler, mas acaba que nunca entra na minha opção realmente na hora que eu vou escolher uma leitura. E por último, mais não menos importante, Sylvia Day. Eu sei que a Sylvia Day não vem lançando nada há muito tempo, mas ainda tem muitos livros da autora que eu não li. Só que, gente, essa série, por exemplo, aqui de romance de época, eu li 2 e é uma série que eu gostei bastante, mas eu não dei continuidade, inclusive tenho 3. Os romances mais fantasiosos dela também não é uma série que eu tenho muito interesse. Eu gostei de Toda Sua, mas também não foi um amor da minha vida. Só que na época dessa série Toda Sua, né, a gente tava consumindo muito da Sylvia Day, porque ela tinha muitos livros lançados. Depois que passou essa febre, eu simplesmente abandonei a autora. E por mais que tenha muitos livros dela que eu tenho interesse em ler, ele não tá no topo da minha lista de interesses realmente, sabe? Então essa daqui é uma autora que eu não leio há muito tempo, mas que eu tenho muita vontade de ler, tenho interesse em alguns livros, só que nunca tá lá no topo da minha lista de interesses. E enfim, esses são os autores que eu não leio há muito tempo. Alguns eu tenho vontade de ler, né? Mas outros eu ainda não despertei este interesse. Me conta aí, tem algum autor que você não lê há muito tempo? Algum desses autores você também abandonou o interesse ao longo do tempo? Comenta aqui, a gente leva essas discussões para os comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal para não perder as novas atualizações e me segue nas minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!